E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Hércules e nós vamos novamente falar sobre o Spark Playtime, que é o novo challenge do Facebook que está dando mais de 550 mil dólares de premiação, que é exatamente utilizar efeitos para videochamadas. Se você não sabe o que eu estou falando ainda, eu já fiz 3 outros vídeos falando sobre esse assunto aqui no canal. Um te mostrando quais são as regras que você deve seguir, outro criando um efeito simples e tem o outro que foi o Vinícius, o meu sócio que gravou, também ensinando para vocês o efeito. E hoje nós vamos falar sobre alguns bugs, como resolvê-los e também sobre algumas dicas para vocês publicarem da forma correta e estarem participando. A primeira, que eu já tinha falado em vídeos anteriores, eu quero falar aqui novamente porque eu dei uma olhada nos efeitos, galera, e a grande maioria das pessoas não está seguindo as regras ainda da forma correta. A primeira regra é que você deve utilizar um multipeer dentro do seu projeto. Então, se você não sabe como usar, assiste os últimos 2 vídeos aí que eu te mostrei como fazer isso e já vai lá e cria o seu efeito também. E hoje nós vamos falar sobre como fazer a publicação e também sobre como inverter o efeito. Para quem já criou e testou, percebeu que quando você cria um efeito para essa possibilidade, né, para videochamadas, você, que é o participante número 1, o usuário, você vai enxergar normalmente, mas os participantes ficam com a tela invertida. E como que você consegue resolver esse tipo de problema? Eu vou mostrar para vocês hoje também. Primeiro, vamos lá sobre o vídeo. Qual que é a forma correta de você gravar o vídeo? Eu vou mostrar aqui do lado, mostrando um videozinho sobre como vocês devem fazer, que é a forma mais correta, que seria você gravando a tela do seu celular. Inclusive, eu li a documentação para saber quais eram as formas recomendadas, e essa é a forma que eles recomendam. Você vai lá clicar onde você grava, no iPhone tem o botão, se você tiver um Android, alguns têm, outros você vai ter que baixar um aplicativo, e aí você grava a tela utilizando o seu efeito com outra pessoa. Por exemplo, eu estou mostrando aqui ao lado, ok? Então, resolvido esse problema, agora vamos para o problema da inversão da imagem. Eu dei uma olhada na documentação para ver quais eram as formas que eles indicavam e também que eram as formas que nós já estávamos usando para poder resolver esse problema aqui na empresa, nos nossos efeitos. Então, eu vou mostrar para vocês 2 formas. A primeira é a forma mais simples, onde você vai ter um efeito bastante simples, então você não precisa ter tanto trabalho, utilizar render pads e tudo mais. E a segunda é com render pads, que seria a solução ideal para, dependendo da quantidade de objetos, se você tem um objeto 3D ou da quantidade de coisas que você tem dentro do seu projeto. Beleza? Então, vamos lá. Estamos aqui no Spark. Eu estou utilizando outra câmera também para poder demonstrar aqui dentro do Spark para vocês as coisas que eu quero mostrar. Beleza? Então aqui, pessoal, vamos lá. Para você duplicar a imagem, para você demonstrar a imagem, né, nós vamos utilizar um Canvas. Então, Canvas, eu vou colocar aqui um texto 2D ou então um retângulo. Vamos supor que seja um retângulo. Beleza, eu vou colocar aqui um texto 2D. E no texto eu vou escrever Spark AR tutoriais. Beleza, deixa eu desativar aqui esse tanto. Spark AR tutoriais, ok. Fiz o width aqui, o fio do width para poder preencher, né, para se ajustar automaticamente. E está escrito aqui já o nome. E aí o que acontece? Quando você está sendo usuário, ele aparece dessa forma aqui, né, corretamente. Já quando você inverte o papel, quando você é participante, você está enxergando dessa forma aqui, ó, totalmente invertido, né? Se vocês olharem os exemplos que tem, os outros filtros que foram submetidos vão perceber centenas de efeitos com esse problema. Então, como que vocês podem resolver? Quando você vem aqui e seleciona o seu 2D Text ou o seu retângulo também, e você está usando um efeito de video call, um efeito de vídeo chamada, aqui embaixo você tem essa opção de Enable For. Então aqui no Enable For você tem ativar esse efeito para câmera frontal, câmera traseira, usuário, captura e participantes e user. Ou seja, user é o usuário e participantes são as outras pessoas que estão participando. Então como que você vai fazer? No 2D Text você vai
colocar aqui user marcado e vai desmarcar os participantes. Então, vou colocar aqui 2D text user. E agora você vai duplicar esse mesmo texto e vai chamar esse aqui de participantes. Participants. E agora você vai alterar aqui, ó, a escala. Então você vai selecionar aqui o participantes, transformations, escala tá como uniforme, você vai mudar para per axis e aí você vai inverter o x, então -1. Beleza, já está invertido. E agora aqui no Enable For, você vai desmarcar o usuário e marcar apenas o participantes. Então, beleza, você tem agora o seu 2D Text User, né, que está aqui marcado o User, e você tem o 2D Text Participantes, que está desmarcado o User e marcado o Participantes. Dessa forma, você vai ter uma visualização diferente para cada um, né? Quando você é o usuário, você vai enxergar de forma normal, e quando você é o participante, você vai enxergar ele invertido, só que quando tiver no efeito, vai enxergar normal também. E você vai conseguir resolver esse problema, tá? Beleza, essa aqui é a forma mais simples de você resolver esse tipo de questão. Para você resolver um problema quando você tem mais recursos, por exemplo, aquele outro efeito que a gente criou com a aranha. E bom, pessoal, nós já temos aqui então esse outro projeto onde nós estávamos usando um objeto 3D. Eu sinto muito para quem me mandou mensagem, falou que tem aracnofobia, que não suportou assistir o outro vídeo, mas infelizmente nós vamos ter que usar de novo essa aranha aqui. Aliás, deixa eu desativar ela e ativar o nosso balão. Aqui, vou desativar a aranha e ativar o balão. Beleza, agora todo mundo pode assistir tranquilo, né? Tá bom. Então, tem aquela forma que eu mostrei para vocês do texto, né? Usuário e participantes, com o Enable For invertido. E agora tem a outra forma, por exemplo, quando nós estamos usando objetos 3D. E esses objetos 3D ficam invertidos, ou então o texto fica invertido. E como que a gente consegue juntar vários objetos e invertê-los todos de uma vez? A gente precisa utilizar um recurso chamado RenderPass. Para fazer esse recurso, eu vou criar aqui um canvas, que deve estar aqui dentro do device, né? Focal distance, canvas. Ok, aqui dentro eu vou criar um retângulo, vou fazer o fio desse retângulo, e aqui, pessoal, eu vou duplicar esse retângulo. Esse retângulo de cima vai ser o retângulo user, e esse retângulo de baixo vai ser o retângulo participant, participantes e usuários. Vou desativar isso aqui por enquanto, já que a gente só vai precisar de um para configurar. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um material para ele, e esse material vai ser o material user. Vou criar um material para o participante, e vai ser o material participante. Ok. Aqui também eu vou adicionar um texto para a gente poder perceber melhor. Então, vou colocar aqui dentro desse drag here, mais um canvas, com um 2D text. Eu vou chamar aqui de Spark AR tutoriais. Vou fazer o fio aqui e beleza. Então está aqui o meu texto e nós temos aqui o nosso objeto. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu preciso renderizar esse objeto diretamente aqui dentro do meu retângulo. Nós não vamos usar mais a renderização do device comum. Então, como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, no meu device, render pass, e eu vou default pipeline create. Beleza, já está aqui a renderização padrão criada. Como esses dois materiais estão como standard, eu vou alterar ele para flat, vai ficar branco a imagem, né? Porque como o retângulo está na frente de tudo, está renderizando apenas o retângulo, não está renderizando o nosso balão aqui. E eu vou apagar esse device aqui. Apaguei o device. Vou agora pegar o meu canvas e vou jogar aqui, ó. Então, vou ligar apenas o meu canvas aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou renderizando
tudo que está dentro do meu canvas. Os outros objetos não estão sendo renderizados ainda. E agora, nós vamos renderizar aqui dentro do user, do retângulo user. Como o que eu quero está dentro desse drag objects aqui, eu vou usar ele. Se você tiver com outros itens, você pode, por exemplo, criar um new object aqui, ó, dentro da sua objetos da cena, ou então dentro do seu focal distance, né? Add objects, new objects. E aí você pode arrastar aqui dentro, né? E colocar aqui de objetos renderizar. Ok, tá aqui o objetos renderizar, né? Você vai jogar aqui dentro tudo que você quer renderizar na sua imagem. Então já está aqui, eu vou agora pegar, arrastar esse objetos renderizar e eu vou fazer a renderização dele no meu retângulo. Então eu vou pegar aqui um Scene Render Pass, vou ligar aqui no Scene Object. Aqui no meu background eu vou colocar a textura da câmera, tá aqui, eu vou colocar a textura da câmera. E agora eu vou passar para o meu retângulo. Então vou pegar o meu material aqui, user, né? Vou jogar aqui. E quando eu jogar, vocês vão ver que já está aparecendo aqui o meu balão. Só que ele está preto. Por que que isso está acontecendo? Como nós não estamos renderizando as luzes da nossa cena, e esse balão aqui não é um material flat, ele está todo preto. Mas se eu renderizar aqui o meu Scene Object, ele vai ficar colorido. Então por que que deu essa diferença? Porque as minhas iluminações não estavam dentro do objeto renderizar, mas sim dentro do Scene Object. Então é importante também, quando vocês criarem Scene Object, vocês colocarem as luzes lá dentro, caso você não esteja usando todos os materiais em flat, tá? Então agora nós estamos renderizando o Scene Object 0. Beleza, tudo renderizado, já está mostrando aqui para mim. E agora nós vamos renderizar no retângulo Participant. E então vem aqui no material participante, textura. Vou ativar a visibilidade dele. Ele vai cobrir o que estava atrás, né? Ele escondeu aquela outra imagem que estava atrás. E nós vamos inverter essa imagem. Para inverter, você pode alterar aqui a escala do eixo X, né? Colocar em -1, -1, jogar essa imagem aqui. E aí você precisa selecionar o seu material para renderizar em double-sided, né? Então ele vai renderizar o material dos dois lados. Então olha só, ele renderiza dos dois lados. E aí você inverte, ou você pode fazer isso diretamente pelo seu Patch Editor, dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês também. Então, escala tá 1 normal, você vai pegar aqui o Texture Transform, ou seja, nós vamos fazer a transformação dessa textura. Vamos usar aqui um 2D Transform Pack. Vou ligar aqui e vou inverter a escala aqui, ó, -1. E pronto, já está invertido aqui também. Beleza, agora que nós já invertemos essa imagem, a gente vai fazer novamente aquela configuração que eu ensinei para vocês antes. Vocês vão selecionar aqui o retângulo, né, o usuário ou o participante, vamos selecionar o participante primeiro, vir aqui em Enable For, e nós vamos desativar o User. Então agora, no nosso retângulo participante, apenas os participantes vão enxergar, né? E aqui no retângulo User, Enable For, e nós vamos desmarcar o participantes. Então, dessa forma, você vai enxergar apenas o usuário nesse retângulo User e apenas o participante nesse retângulo Participantes, tá? Então, já renderizamos aqui, deixa eu dar uma organizada. Aqui, vou Comment Around, vou chamar ele de Invertendo a Imagem. Novamente, para quem não pegou todos os detalhes. Ok, aqui eu vou colocar renderizando no dispositivo, que nós estamos renderizando no device. E esse aqui vai ser renderizando no retângulo
do usuário. Ok. Então foram essas alterações aqui que a gente fez. Já invertemos, já está corrigido o problema. Vocês podem já enviar, testar, gravar e já vai estar funcionando perfeitamente, beleza? Bom, galera, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês fizerem algum efeito, marca a gente lá no Instagram. A gente está bem curioso para ver quais são os resultados que vocês vão atingir, então eu gostaria muito de ver os efeitos de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, segue a gente para receber as notificações sempre que a gente postar vídeos novos. E então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.